Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27, que nos diz: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Bom, meus amados, temos visto nos últimos versos como estava crescente o movimento cristão em uma das principais cidades do Império Romano, talvez a terceira cidade em tamanho, em opulência, em quantidade de pessoas, que era a cidade de Antioquia. Essa cidade, esse movimento cristão na cidade, recebeu apoio da igreja original, a igreja em Jerusalém, que enviou Barnabé, e Barnabé depois foi à busca de Saulo para ajudá-lo. Bom, agora mais pessoas estão indo para Antioquia ajudar nos trabalhos lá. Inclusive aqui nos relata, nesse verso, alguns profetas. Eu quero falar um pouco dessa figura, do profeta, que é uma figura um pouco misteriosa nas Escrituras e que provoca no ser humano, de uma forma até previsível, admiração. Porque o profeta, uma das principais coisas em relação a ele tem um determinado discernimento espiritual e até mesmo recebendo revelações específicas da parte de Deus sobre o que está acontecendo. Obviamente, um papel muito interessante, de uma importância que em dados momentos pode ser crucial. Bom, só que o problema do profeta, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para que prestem muita atenção nisso. O profeta, quando ele entrega uma mensagem, é uma mensagem subjetiva. Ou seja, não tem como muitas vezes você verificar se aquilo vai ocorrer ou não. Se o profeta está dizendo que tal coisa vai ocorrer daqui a um mês, como você vai validar isso no presente? Difícil. Muito complicado, na verdade. Então você fica naquela situação sem saber o que fazer. Porque se você desprezar aquilo, você pode deixar de se precaver para algo que vai ocorrer. Agora, se você levar isso muito a sério, pode ser que você está caindo na mão de um charlatão. E é muito provável que esteja. Porque em todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a imensa maioria dos profetas que surgem são falsos. Falsos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, pessoas. Porque o que precisa para uma pessoa ser profeta? Basta ela chegar e dizer, eu sou profeta, e começar a dizer, assim diz o Senhor. E aí, claro, tem toda uma teatralidade, a pessoa imposta a voz, começa a falar algumas coisas complicadas, alguns termos que geralmente os identificam como profetas, e começa um certo malabarismo. Já publiquei aqui no canal um vídeo com todo um estudo sobre a arte da sugestão, que é uma arte realmente que existe, essa ciência, ou seja, pessoas que estudam como você engana os sentidos humanos, visão e tudo que você percebe da realidade. Há formas de induzir pessoas, a forma de influenciar pessoas, a forma da pessoa adivinhar o que você está pensando. E aí você pensa, gente, eu nunca contei isso para ninguém, como é que ele adivinhou? Só eu e Deus sabíamos isso. Só que há formas de fazer isso. A forma de se detectar isso, a forma de extrair da pessoa sem ela saber, extrair da pessoa aquela informação e depois dizer para ela como se fosse algo que Deus revelou, mas na verdade foi extraído. Tem diversas formas de fazer isso. Isso não é nenhum mistério, isso não é nada... Isso é coisa antiga. Tanto só para dar um exemplo mais óbvio, mais conhecido, os mágicos. Os mágicos fazem coisas que deixam todo mundo impressionado e parece milagre. Só que eles, porque trabalham em um show, num teatro, num circo, etc., todo mundo já sabe que aquilo ali é falso, é uma brincadeira, é só um ilusionismo. Agora, se essa mesma pessoa pega isso e leva para um ambiente religioso e realiza aquela performance, aquele truque, só que no ambiente religioso não vai ser tratado como ilusionismo. A pessoa vai divulgar que aquilo foi um milagre. E da mesma forma com profecias, com a tal ciência da sugestão. Eu vou colocar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, um link para vocês, por favor, assistam isso, porque
O que eu vejo no meio religioso, pessoas sendo enganadas, às vezes por truques fajutos, por profecias sem pé nem cabeça, olha, irmãos, é uma enormidade. Eu fico muito triste com isso, porque são pessoas que estão sendo enganadas e que desprezam o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque se uma pessoa chega aqui, olha, irmãos, vamos ler aqui versos da Escritura e vamos analisar. E ali se aplica tudo que Jesus explicou, tudo que Jesus deixou para o ser humano, Deus deixou para o ser humano. Ali sim você sabe que é Deus falando, na boca de Jesus, você sabe. E aí os cristãos muitas vezes estão lá bocejando. Ai, a palavra de Deus, interessante, né? Interessante, a palavra de Deus. E aí depois, no fim do culto, levanta uma pessoa, começa a rodopiar, falar umas coisas estranhas, e olha, meu servo, quero lhe entregar essa mensagem. Aí pronto, vai todo mundo, tem um êxtase, todo mundo bate palma, todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Então se inverteu completamente as coisas. Peraí, você tem que bocejar quando aquele suposto profeta está falando, porque, como eu já expliquei, nas Escrituras a imensa maioria são falsos. E no mundo hoje, então nem se diz, a imensa maioria é falso assim, descaradamente, vergonhosamente e ridiculamente. Quem não é do meio religioso, ele olha assim, vocês acreditam nessa baboseira? Pela madrugada, vocês estão sendo enganados com a coisa mais fajuta que eu já vi na minha vida. Para você ver, e as pessoas se escandalizam. Às vezes a pessoa até, poxa, eu gosto de Jesus, eu estou pensando, né, em conhecer mais as Escrituras, conhecer a igreja, e aí vê esses absurdos e vê todo mundo batendo palma, ele fala, não, bom, se é isso aí, eu não quero participar desse show de enganação, desse show de horrores, e aí isso mancha o nome de Jesus. A credulidade das pessoas, creem em qualquer coisa, creem em absurdos, em coisas nonsense, coisas totalmente ridículas, isso mancha Jesus, porque as pessoas lá de fora vão pensar, bom, vai ver Jesus é ridículo assim, eles acreditam nessas bobagens, vai ver Jesus também é mais uma bobagem que eles acreditam. Então, que a gente tem que ter mais senso, noção do que é verdadeiro e do que é falso. Por isso que o apóstolo João diz, examinem todas as coisas. Examinem se esses espíritos provêm de Deus. Olha a advertência. Examinem se esses espíritos provêm de Deus. Então você vai examinar se provém de Deus. Por quê? Se não provier de Deus, está provindo de onde? Ou da carnalidade da pessoa, ou mesmo de espíritos das trevas. Porque as pessoas esquecem que demônios atuam, forças das trevas atuam, e enganadores, mentirosos, charlatões, golpistas estão por aí aos montes. E todo mundo crédulo, todo mundo acreditando, olha que lindo o que ele disse. Irmãos, pelo amor de Deus. Olha o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 7. Guardai-vos dos falsos profetas. Então, olha como Jesus deixa bem claro. Então, não se iluda, o que tem de falso profeta por aí é uma enormidade. Guardai-vos dos falsos profetas que se achegam a vós disfarçados de quê? De chifre e tridente? Disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então veja, ele pode estar com aparência de ovelha, está falando em Jesus, está citando verso das Escrituras. Ele não fala, oi, eu sou o lobo. Não, ele vai falar, oi, eu sou uma ovelha do Senhor. E vai lá jogar as mentiras dele. Então não olhe a sua aparência, queridos, porque por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como Jesus nos ensinou a identificá-los? Pelos seus frutos os conhecereis. O que aquela pessoa está produzindo? Está saqueando as pessoas, está só ganhando dinheiro com aquele monte de profetada? O que ele está ensinando? Qual que é a vida dele? Qual que é o caráter dele? Você sabe de onde ele veio? Como é a vida dele, o caráter dele? Se ele tem um compromisso com Cristo? Se ele entendeu o Evangelho, ensina o Evangelho? Quem é essa pessoa? Porque veja só, queridos, olha o que Jesus nos diz. Que naquele dia, ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é porque a pessoa diz Senhor, olha, Senhor Deus é maravilhoso, Jesus... Não, nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que diz Jesus, Jesus, nem todo que cita as Escrituras
entrará no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. E olha o que ele continua dizendo. E naquele dia me dirão, mas mestre, nós profetizamos em teu nome, nós realizamos milagres no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. Olha só, no teu nome, não foi que era de uma outra religião, não, no teu nome, foi no nome de Jesus. Então eles estavam, olha só, a lista de 3 coisas que os religiosos mais valorizam, mais endeusam, idolatram a pessoa. Olha, esse é um grande homem de Deus. Profetizava, realizava milagres e expulsava demônios. As 3 coisas. E não é que Jesus diz era tudo falso. Muitos são falsos, outros podem até ocorrer. Porque Deus, ele usa até mesmo o ímpio para, muitas vezes, alcançar alguém sofrendo. Aí o que Jesus diz? Esses 3 coisas aí, eu ignoro isso se uma coisa estiver faltando. Vocês afastem-se de mim, vós, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se essa pessoa faz tudo isso, mas pratica a iniquidade, é uma pessoa perversa, é uma pessoa que está saqueando o povo, está mentindo para ganhar dinheiro, está usufruindo do nome de Deus, usando do nome de Deus só para arrancar dinheiro dos incautos, dos crédulos. Jesus vai simplesmente dizer, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então cuidado com isso, queridos. Vocês têm que ter cuidado. Porque essas pessoas têm aos montes e elas sequer vão entrar nos céus. Sequer vão entrar nos céus. E esses estão recebendo aplausos, estão recebendo likes, contribuições financeiras volumosas, estão aí por aí tendo milhões e bilhões saqueando pessoas. Quando essas pessoas não deveriam ter aplausos, nós deveríamos ter ojeriza dessas pessoas, porque mancham o nome de Jesus, fazem um escárnio da fé das pessoas, e isso é horrível. Aos profetas verdadeiros, a esses nós devemos honrar, nunca idolatrar, nunca endeusar, nunca entregue a sua alma, a condução da sua vida a ser humano nenhum. Porque tem aquele que talvez até comece honestamente, de forma verdadeira, de forma sincera, e porque fez uma dada previsão, né, acertada, muitas vezes vinda de Deus, ou porque nas circunstâncias ali ele viu que era o óbvio que ocorreria, e porque acertou aquela vez, as pessoas entregam a condução da vida delas àquela pessoa, por anos a fio. E talvez aquela pessoa teve aquela revelação e depois nunca mais teve, porque se corrompeu no processo, porque o poder subiu a cabeça, porque se envaideceu, porque entrou a soberba, porque entrou a cobiça por dinheiro, a pessoa se corrompeu, só que aí as pessoas já entregaram as suas almas, a condução de suas vidas àquela pessoa, porque acertou 1, 2 ou 3 vezes. Não, queridos. Examine sempre. Veja se está de acordo com o caráter de Cristo. Conheça pelos frutos. Aquela pessoa vive o Evangelho na sua prática. Aí talvez você dê ouvidos, mas com muito cuidado. Porque muitos falsos profetas virão, como Jesus disse, e farão sinais, maravilhas no meio do povo. E corromperiam até os eleitos. Então, queridos, tenham cuidado. E que Deus abençoe a todos nós. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos nessa jornada junto com o verdadeiro, que é Jesus Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.